Oi, gente. Hoje fazer um vídeo sobre vai ser desafiador porque foi muito complicado fazer o que eu estava querendo e só consegui fazer graças ao Gemini. O Gemini é que fez um monte das partes para mim, me ajudou a testar. Então até coloquei um agradecimento ao Gemini. Mas vamos lá. O que a gente queria fazer? Nós trabalhamos no serviço público com SEI, que é o sistema basicamente de protocolo, que os processos vão para um lado e para o outro, e a gente tem várias caixas de processo, então tem caixa do meu setor, do setor do colega que trabalha ao lado, do setor como um todo, né, que é a coordenação geral e tal, e aparecem processos lá, e a gente tem que ficar olhando se os processos aparecem, se aparecer um processo novo lá. Normalmente o processo aparece inclusive em vermelho, mas nem sempre um processo que eu não vi está em vermelho, porque algum colega meu já pode ter aberto o processo, ele deixou de ficar vermelho. Mas tem um monte de processo e está lá um que eu não vi ainda. Então a gente resolveu fazer alguma coisa para monitorar o SEI, ou seja, ficar olhando essas caixas por um período assim, de meia hora, vai lá, olha as caixas, vê se chegou com um processo novo, e se chegou, avisa que chegou. No meu caso, eu escolhi avisar enviando para o meu Gmail, porque aí o meu celular faz um ruído. Olha, chegou um processo novo, e aí eu estou sabendo que chegou um processo novo na caixa tal, e que o número do processo e sobre o que o processo é, tá? E outro desafio que eu me coloquei foi fazer uma coisa que servisse para qualquer pessoa do serviço público que use pelo menos o Windows, tá? Então, a gente resolveu usar o Microsoft Power Automate Desktop. É um nome bonito, né? Bom, eu não sei, eu não sabia que existia, na verdade, né? Foi uma ignorância minha, mas isso faz parte do pacote do Office. Isso faz parte do Office 365. Então tem Excel, tem o Windows, tem PowerPoint e tem o Power Automate Desktop, o que é muito legal. Então a gente consegue fazer automações que ele vai no Excel, pega uma coisa, ele vai em outro lugar, faz outra, e no nosso caso a gente quer que ele vá no SEI. Só que para ele ir no SEI, ele vai ter que ir no Google Chrome, por exemplo, ou em outro navegador, no caso a gente está usando o Google Chrome. Tudo bem, ele faz isso. Bom, vamos lá. Então, eu vou mostrar basicamente ele funcionando e depois vou falar quais são as condições mínimas para ele funcionar e como é que quem quiser copia. No final eu deixo contato para quem quiser conversar ou tirar dúvida, tá? Na verdade, vou adiantar que o SEI tem que estar aberto e tem que estar logado. Isso é muito bom no SEI. Quando a gente loga no SEI, ele fica lá logado, então a gente não precisa logar novamente. Só tem que dar um endereço lá. E a gente tem que estar com o Outlook aberto, porque alguém vai ter que enviar mensagem. No nosso caso, quem envia mensagem é o Outlook, tá? Outra coisa, se você vai deixar esse processo rodando, ele vai ficar de meia hora olhando lá. O computador não pode desligar, então tem que ver o plano de energia, porque se o computador tem um plano de energia que ele vai se desligar, daqui a 2 horas, se não mexer nele, você tem que estar trabalhando nele. Ou então você coloca um plano bem longo de energia, ou desliga só no final do expediente, enfim, tá? E no meu caso, uma conta de celular que emite alerta. Mas eu vou rodar para vocês terem uma ideia. Aqui está o Power Automate, não consigo aumentar a tela, não consigo aumentar essa tela, tá? E aí tem algumas experiências que foram feitas, mas o programa é esse aqui, depois eu digo como copiar. E tá aqui, tá? Eu vou dar play nele, né, executar. Não vou ficar executando, vou só mostrar o básico para ver como ele funciona. Tá? Ele já disse que está rolando lá. Ó. E aí ele abre o meu SEI numa janela separada do Google Chrome. Você consegue trabalhar durante esse procedimento e ele tem que ficar alternando entre essas caixas, né, dessas unidades. E aí ele vai verificar todos os processos que estão nas suas unidades.
e vai gravar, ele tem um arquivinho que ele vai gravar. Gravando esse arquivinho, toda vez que ele entra de novo, ele verifica se a lista, a última lista, bate com a nova lista. Deixa eu parar isso aqui agora. Parando. Se bater com a nova lista, significa que não há nenhum processo novo, tá certo? E se houver um processo diferente que tenha aparecido, vou fechar isso aqui. Se houver um processo novo que tenha aparecido, aí ele vai pegar, vai mandar pelo Outlook do meu e-mail institucional para o meu e-mail particular, porque assim eu vou ter um aviso de que há um processo novo, tá? Bom, copiar isso é bem fácil, tá? Na verdade, esses arquivos aqui vão estar disponíveis, tá? Zipados, mas vão estar disponíveis para vocês copiarem, quem quiser copiar e implementar para si, tá? E um é o manual, tá? Que é o que eu estava olhando lá, tá? Eu fiz esse manual, mas ele é longo, tal, né? Ele tem cada passo, não sei se vai valer a pena ler, ninguém lê manual mesmo, né? Mas tá lá. Um manual, o outro é o roteiro do Gemini, como adaptar, ou seja, os passos que você tem que fazer para adaptar. Embora seja simples, tem algumas coisinhas que você tem que fazer e tal, tá? E o terceiro é efetivamente o programa. Eu vou mostrar numa edição como ele é, para vocês terem uma ideia. Embora muita gente provavelmente já saiba como é que funciona isso, tá? Então vou abrir a edição aqui. E aí vai dar para ver que eles são uma série de passos, tá? Tipo, abre o Chrome, usa essa variável, tem um monte de coisas assim, tá? E eu tomei cuidado de que as coisas que a gente tem que mudar estejam aqui, ó, estão nessa tela, porque esse negócio é longo, ele ficou grande, ficou realmente difícil, foi feito junto com o Gemini, senão não dava e tal. E copiar isso tudo pode parecer difícil, mas o Gemini também fez um roteiro de como copiar isso, e eu vi que pode ser extremamente simples, na verdade. Você abre um novo fluxo aqui, vai lá, né, novo, quero fazer um novo e tal, e simplesmente copia todo o conteúdo que eu peguei aquilo tudo e copiei no arquivo texto. Você pode pegar esse arquivo texto, simplesmente copiar o conteúdo, colar, ele vai fazer igualzinho ao que está aqui. Na verdade, está um pouquinho diferente. O que está um pouquinho diferente? Tá? É que você não vai usar o meu e-mail, não vai usar a caixa institucional da minha instituição. Então eu deixei essas coisas para serem preenchidas lá. Tá? Assim, tipo, seu e-mail aqui, né? O endereço ali, alguma coisa assim. Tá? Você vai ter que criar isso lá. Tá? Mas isso está no início. Outra coisa é que você vai ter que criar uma pastinha. Eu aconselho a criar a mesma pasta que eu fiz. Por quê? Porque essa sim tem lá na frente tem um programinha em Python que o Gemini fez para mim, foi bem difícil depurá-lo. Um dos passos é um programinha em Python. Tem vários em JavaScript e assim vai, tá? Mas esse em Python é mais complicado, tá? E pela dificuldade de passar as variáveis para dentro dele, para fora dele, a gente grava arquivo. Então, isso aqui também está dentro daquele programinha. Então, se você não quiser usar essa pasta, o nome exato dessa pasta, então tem que ir lá no programa e alterar também. Então, mas se usar esse nome, ele já está lá direitinho, tá? Logo no início, como eu falei, tem algumas coisas que você vai ter que especificar. Esse 2, você nem precisa especificar, na verdade. Deixa eu aumentar. Que é o tempo entre as verificações. Está em segundos, então eu coloquei meia hora, tá? De tempo de verificação, 1800, para que ele possa, de meia em meia hora, ficar olhando. O e-mail do remetente vai ter que alterar, vai ter que colocar lá, tá? Nos primeiros passos também é só alterar. O e-mail do recebedor, pode ser qualquer um. Se quiser botar mais de um e-mail para o recebedor, pode, põe ponto e vírgula, o segundo, ponto e vírgula, o terceiro, tá? E também tem que especificar a página HTML do teu SEI, né? Porque no iniciar novo Chrome vai colocar protocolo, meu órgão, e aí, né, o seu vai ser diferente, tá? A partir daí, quer dizer, você vai
fazer aquele fluxo todo lá e tal, que pode ser simplesmente copiar e colar, tá? Pega, abre um novo fluxo, pega esse arquivo texto aqui e cola ali. O Gemini, ele escreveu isso, tá? Como outras pessoas podem copiar e adaptar o robô. Ficou perfeito. Sim, ficou o roteiro ficou perfeito. Então, inclusive os avisos, olha, você talvez tenha que mudar, se você mudar essa pasta, tem que mudar lá na frente e tal. Então, esse arquivo vai junto, para quem quiser dar download, está na descrição, né? Esses 3 arquivos vão estar na descrição, um zip, só dá download. E assim a gente consegue saber se chegou um processo novo SEI e todo mundo tem controle, quer dizer, não é um programa compilado em Python e tal, ele está feito, está rodando direitinho, eu testei e estou feliz com ele. Bem, então é isso, gente. Não precisa dar like, não precisa se inscrever, não precisa de sininho, nem compartilhar, nem comentar, ninguém é proibido de fazer nada, só estou falando que não precisa, porque eu não sou youtuber e eu sei que eu explico mal, mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre o assunto, estamos aí e eu deixo meu contato para isso. E obrigado pela atenção.